Oi, irmãos, estamos aqui novamente, desfrutando da presença de vocês, podendo entrar na sua casa sem máscara e levando a palavra do Senhor e não vírus, né? É muito grato todos os dias poder bater na porta do seu celular, bater no seu celular e poder desfrutar desses momentos com os irmãos, né? Pelo menos levando esta palavra do Senhor aos irmãos, né? Isso é uma coisa diária. Apenas na segunda-feira que eu dou uma folga para minha cabeça, né? São tantas coisas que tem que pensar, tanto texto para ler, analisar e poder passar para os irmãos, né? Tanta comida espiritual para preparar, né? Que às vezes a cabeça meio que funde. Daí então esse dia de descanso, né? Lembrando dos 10 mandamentos, né? Trabalharás, né? No sétimo dia descansarás. O meu sétimo dia é na segunda-feira. Mas, queridos, é bom estar podendo desfrutar de vocês, da presença na casa de vocês e poder levar, né? Este alimento delicioso da palavra do Senhor. E esse assunto empolgante, né? Que fala sobre as promessas preciosas para o dia a dia. É empolgante porque nós vamos tendo usar a refeição, eu devo estar com fome agora, mas nós vamos alimentando tanto o nosso coração quanto a nossa mente, né, com essas promessas de Deus que nos dão forças, que nos nutrem para lutar contra as tristezas, a pandemia, o isolamento, as dores que esses dias nos trazem, não é? Nós vimos a primeira preciosa promessa é que Deus nos ajuda em todas, com letra maiúscula, todas as situações da vida. Daí nós começamos a destrinchar algumas situações, né? Nas nossas fraquezas, ele nos traz força. Foi o que nós vimos no segundo vídeo. No terceiro vídeo, nós vimos que nos nossos abatimentos, ele nos traz ânimo, não é? E os irmãos se lembram, né? Abatimento, a palavra hebraica, significa mortalha, a roupa que põe no morto para pôr dentro do caixão. Né? O definhamento, quando a nossa esperança, quando o nosso pensamento, quando a nossa vontade de viver já está vestindo a roupa da morte, está se definhando, ficando em pele e osso. Deus pega no nosso ombro e chacoalha e diz: Filho, eu estou aqui, fale comigo, ore. Né? Deus nos atende em todos esses momentos. É muito bom, né? Ter Deus como nosso Pai Celestial. E hoje nós vamos adiantar mais um pouco, né? E não vamos usar Isaías hoje. A não ser que no meio da gravação eu lembre de algum texto de Isaías. Mas hoje nós vamos usar Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 10. Atos 16, 6 a 10. O nosso tema de hoje, né? Promessas preciosas para o dia a dia, e a promessa é direção em todas as incertezas. Direção em todas as incertezas. Então, Atos 16, de 6 a 10, é a experiência do apóstolo Paulo, né? Quando ele desejava fazer uma coisa e Deus mandou ele fazer outra. Então diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, que era o nome da Ásia Menor, a Turquia, né? O lado oeste da Turquia, aquela faixa de terra que fica perto do Mar Egeu, mais próximo da Grécia. Então ali se chamava Ásia Menor, onde fica Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, onde fica aquela região das 7 igrejas do Apocalipse. Então foi impedido de pregar ali. Defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite veio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo:
passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A Macedônia, se os irmãos lembram-se do mapa, né? Então fica assim, a Turquia deste lado, o Mar Egeu, aqui a Grécia, e lá em cima existe um estreito, né? Onde fica Istambul. E passando esse estreito, entra na região da Macedônia, que depois desce para a Grécia. Tá? Ou se faz pelo Mar Egeu, Turquia, Grécia, Mar Egeu, onde fica a ilha de Patmos, ou então sobe. E lá em cima, passando pelo que era Constantinopla, Bizâncio e agora é Istambul, passa para a Macedônia. Né? Então, o princípio desse texto não é a visão, o ponto principal do texto não é sonho, não é que Deus nos dá sonhos, mas que Deus nos dá direção. Primeiro, nos impedindo de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer e temos a consciência de que, se não fizermos, é porque Deus nos impediu de fazer, ou seja, Deus quer outra coisa para nós. Este é o primeiro princípio. Quando Deus não permite que nós façamos uma coisa, nós entendemos que Deus não quis. É a resposta não para as nossas orações. Sabemos que Deus diz sim, não e espere. Quando Deus diz sim, nós recebemos o que pedimos. Quando Deus diz não, Ele nos convence de que aquilo não é bom. E quando Deus diz espere, é porque Ele quer que nós amadureçamos para ter aquela bênção. Ou a pessoa por quem oramos amadureça. Então a diferença entre o não e o espere é que no não, Deus tira de nós o desejo daquilo. E no espere, Ele mantém em nós o desejo de orar por aquilo. É tão simples, né? Então aqui o primeiro princípio, é que quando Deus diz não, nós sabemos que Ele disse não. Nós entendemos. O segundo princípio é que Deus nos dirige para onde Ele quer. Por isso que o tema de hoje é uma preciosa promessa, é que Deus dá a direção para nós nas incertezas da vida. E mostra o princípio no versículo 10, dizendo assim, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Imediatamente o nosso foco muda. E temos paz no coração, aí que está. Quando a direção da nossa vida é conforme a vontade de Deus, nós temos paz no coração. Por exemplo, no meu caso, né? Às vezes que fui convidado para pastorear igrejas, sair desta para aquela outra, o que eu faço? O que nós fazemos na nossa casa? Nós reunimos todos, né? A Elisa, a Sara, o Mateus, nós falamos sobre isso. Olha, recebi um convite para tal lugar. Ah, mas aqui está bom, mas eu recebi um convite. Vamos orar sobre isso e depois vamos conversar sobre isso. Quando os quatro sentem no coração a paz de dizer isto é o que Deus quer, então nós atendemos. Mas foi um pacto que a minha família fez com Deus, né? Dos quatro terem paz no coração pela mesma resposta. Pode ser uma prática na sua vida, né? Uma prática na sua família, uma boa coisa. Compartilhar com todos da sua família, tá? Mas então, o que aconteceu aqui foi isso. Paulo disse, não vou para lá não, Deus não me quer. Um outro texto muito bom, ou outros textos maravilhosos, nós encontramos no livro de Provérbios. E eu sei que são versículos que os irmãos conhecem bem em Provérbios. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Provérbios 15, versículo 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Princípio: Deus conhece o coração de todo mundo, inclusive o nosso. Não apenas o nosso.
Ele conhece o de todos. Diz aqui os maus e os bons. Deus contempla, olha, né? Então ele sabe o que é melhor para nós. Daí agora no capítulo 16, bem do ladinho aqui, os 3 primeiros versículos. Provérbios 16, de 1 a 3. Abre lá. Ok? Vamos lá. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Deus. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, o Senhor analisa o nosso espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Senhor, a minha especialidade no pastorado é esta. O Senhor me deu essa especialidade. É igual os médicos, porém com vencimentos, né, diferentes, iguais os médicos, o pastor não é polivalente. Cada um tem o seu chamado dentro do pastorado, cada um tem o seu dom espiritual. Então, como Deus sabe que eu quero desenvolver o meu dom, então é aqui, ó, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras. Senhor, o Senhor me deu esse dom, eu estou desenvolvendo o dom e eu trabalho para o Senhor. E os teus desígnios, o que eu quero é desenvolver meu dom, serão estabelecidos. Deu para entender? Então, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os bons e os maus, Deus conhece a nossa intenção, mas Ele que nos dá a resposta definitiva. Ele que nos dá aquilo que Ele deseja, onde Ele quer nos colocar. Tá? Mais um versículo, é o versículo 25, ainda de Provérbios 16. Provérbios 16, versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Nós não temos a visão, do futuro. Pode ser que isso seja excelente. Pelos meus olhos limitados, aqui é o lugar certo. Mas Deus vem e fala, não, filho, aqui não vai dar certo. Pode ser um caminho de morte. Pode ser não. Será um caminho de morte, porque Ele conhece todos os desígnios. Por isso que Deus é Ele quem dirige as nossas vidas. Tá? Mais um texto. Salmo 38, Salmo 32, versículo 8. 32, 8. Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Instruir quer dizer falar como é. Tá, eu vou sair daqui da minha casa e vou para a rodoviária. Daí passo na calçada, chamo uma pessoa e falo assim, fulano, como é que eu faço para ir para a rodoviária? Ele vai me instruir. Ó, pastor, você pega essa rua, vai reta até chegar lá em cima na igreja católica. Daí o senhor vai, entra à direita, tá? O senhor está indo a pé, de carro? Ah, estou indo a pé. Então o senhor pega à direita, no meio da praça, o senhor pode cortar a praça e tem uma rua, não tem? Ah, tem. Então o senhor desce essa rua e logo à primeira direita o senhor contorna. Ali tem o mercado. E dali do mercado, ao lado já é a rodoviária. Isso é instruir. Ensinar é ir junto. Ô pastor, quer saber uma coisa? Eu vou junto com o senhor. Eu estou indo para aqueles lados mesmo, né? Então eu vou junto com o senhor. Eu digo como é e agora eu vou junto. Eu vou mostrando. E tem mais um detalhe, olha só o versículo 8 ainda. E debaixo das minhas vistas te darei conselho. Ó, pastor, eu estou indo para aquele lado mesmo, vamos lá, eu vou conversar. E vem conversando, vem dando instruções, vem nos ensinando. Deus é assim conosco. Isaías, Isaías 41, 13. Né? Deus nos toma pela mão direita e diz, Isaías 41, 13, e diz, não temas, eu sou contigo. Ele nos toma pela mão direita e vai nos guiando.
neste caminho. Promessas preciosas para o dia a dia. Deus nos dá direção nas incertezas. Deus cuida de mim nas incertezas. Ele clareia a minha mente. Ele sabe o que está lá na frente. Ele conhece os bons e os maus. Ele conhece o meu desejo de servi-lo. Então ele me guia, porque ele sabe que aos meus olhos pode ser tudo bom, mas no final é caminho de morte. É muito bom ser guiado por Deus. É muito bom ter Deus como nosso guia. E Mateus 11, 28 a 30 fala assim: Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é? E aí ele fala: Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. O jugo é a canga do boi e do cavalo. Tá? Embora pareça pesado, né? E o cavalo e o boi vai puxando e o homem vai lá nas rédeas, Deus está dizendo assim: deixe as rédeas da sua vida na minha mão, porque o meu jugo é suave. Eu vou guiar você suavemente. Você vai gostar de ser guiado por mim. Vamos orar? Ó Deus amado, nós queremos agradecer, porque o Senhor é aquele que tira as nossas dúvidas, inclusive as dúvidas da tua palavra. Quando nós pegamos a Bíblia e antes de ler nós oramos e pedimos para o Senhor nos iluminar, clarear o nosso entendimento para entendermos a tua palavra. Queremos agradecer porque o Senhor jamais nos deixa caminhar sozinhos. O Senhor conhece o nosso futuro, o Senhor conhece o nosso desejo e o Senhor é o único que sabe estabelecer os nossos desígnios, os nossos planos. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor não nos deixa caminhar sozinhos e pegarmos caminhos que levam à morte. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos guia e dá, Senhor, a paz no coração quando o Senhor nos manda fazer isto ou aquilo. Louvado seja, cuida, Senhor, de todos os que estão ouvindo esse vídeo, tanto hoje quanto no futuro, para que adorem a Ti, louvem o Teu nome, porque o Senhor é o nosso guia perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço para todos vocês, estejam sempre guiados por Deus.